queridos amigos espirituais que aqui nos ajudam sempre, em função dos nossos bons propósitos, em função da nossa dedicação a esse trabalho, nós agradecemos muito essa oportunidade e que vocês possam continuar nos ajudando, nos inspirando, para que todos nós tenhamos o maior proveito possível dessa nossa reunião de hoje, dos estudos que serão apresentados para o nosso aperfeiçoamento e o nosso desenvolvimento. Muito obrigado e que em nome de Deus nós possamos iniciar a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Tereza Cristina. Bem, boa noite a todos. Estava falando com o Zé que mais uma vez eu troquei a palestra, que eu tô com ele perguntou até se eu não ia usar o telão, porque eu preparei uma palestra eu considero a palestra muito legal, mas eu achei que era uma palestra muito pesada para o penúltimo dia do ano. Eu falei, vai todo mundo ficar deprimido no dia 31, vão trocar o assunto. E aí, ano novo, né? Nós espíritas acreditamos num dia novo, num amanhecer a cada dia, né? Não tem muito essa coisa do ano que vai passar, nós temos que nos modificar, o ano novo é feito para reflexões. Todos os dias para nós espíritas têm que ser dias de reflexões. Todos os dias vem nos cobrar aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, tá, voltados para aquilo que a gente aprende com a codificação. Então eu resolvi falar de reforma íntima e ser espírita. Muitos são os motivos que nos trazem à casa espírita. Alguns chegam pelo amor, pela dor, por curiosidade. São motivos diferentes. Geralmente, nós costumamos falar que o maior entrave ao espiritismo é exatamente quando está tudo bem. Porque com a dor, a pessoa começa a se fazer perguntas, começa a se questionar: por que isso aconteceu comigo? Por que meu filho está doente? Por que eu pedi esse ente querido? Então, geralmente, o que nos traz para a casa espírita é a dor. Só que, através dessa chegada à casa espírita e com o aprendizado que nós recebemos com as obras da codificação, a gente aprende que a principal coisa que temos que fazer é nos modificarmos, nos melhorarmos. Então, quando nós estamos aqui, nós assistimos palestras, nós tomamos água fluidificada, somos cordatos com todo mundo, somos humildes, somos pacientes, conversamos amigavelmente uns com os outros. Mas e quando saímos daqui? Quando estamos fora da casa espírita? Como somos? Em que nos transformamos? Será que essa cordialidade, essa humildade, esse amor ao próximo que a gente tanto proclama aqui, é o que a gente vivencia ao sair da casa espírita? Porque para sermos espírita temos que vivenciar o aprendizado da codificação no nosso dia a dia. Só assim vamos conseguir fazer a reforma íntima. Então, à medida que vamos estudando e compreendendo melhor os ensinamentos espíritas, sentimos que necessitamos nos integrar mais nas ações de reforma moral da sociedade. E nada melhor para fazermos isso do que iniciando por nós mesmos. Não adianta eu querer modificar o mundo, querer modificar as pessoas que me cercam, querer modificar a sociedade, querer falar da imoralidade da política, querer julgar os outros, se antes eu não olho para dentro de mim mesma, se antes eu não identifico os meus defeitos. Quando eu vim para cá habitar esse corpo e uma nova encarnação, eu não me predispus a evoluir por ninguém. Não vou evoluir pelo Zé, pela Ângela, por nenhum de vocês. Cada um de nós veio a habitar um novo corpo com o objetivo de evoluir por si mesmo. Na medida do possível, auxiliando aqueles que nos circundam através da divulgação da doutrina. Nossas modificações podem servir de exemplo para outras pessoas. Só de observar, alguém pode falar: nossa, mas ela era tão egoísta, ela pensava só nela mesma. Olha como ela está mudando. Olha como ela está se oferecendo mais, se doando mais. Então, nós estamos aqui para isso. Podemos servir de exemplo. Mas quando eu retornar para o plano espiritual, quando eu voltar para casa,
eu vou cobrar o que eu fiz pelo espírito que habita esse corpo, que é um espírito velho, é um espírito antigo, um espírito que vem de encarnação após encarnação, cheio de erros e colhendo um acertozinho aqui, outro acerto ali. E a reforma íntima, ela está diretamente ligada ao autoconhecimento. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de si mesmo, na pergunta 919, Allan Kardec questiona o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E na pergunta 919A, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí vem um texto de Santo Agostinho, que eu vou ler só a primeira partezinha, e que diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, nós devemos fazer isso no nosso dia a dia. Não adianta deixar passar 364 dias do ano para no finalzinho falar o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, planejar novas atitudes para um novo ano, quando, na verdade, no ano que passou, nós não tentamos corrigir nada. Então, nossas mudanças, o burilamento desse espírito tem que ser feita diariamente. E aí eu comecei a filosofar, vamos dizer assim. E aí coloquei: ser espírita é modificar-se, independente de frequentar ou não uma casa espírita. Nós que já recebemos o conhecimento, nós que temos conhecimento das obras básicas, nós que já começamos a estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, e temos já a base da doutrina espírita, nós já temos o motivo de estarmos aqui, nós já sabemos o motivo de estarmos aqui. Nós já temos consciência do que temos que fazer para nos tornarmos pessoas melhores, independentes de estar vindo a esta casa ou não. Podemos ser espíritas no mundo, podemos ser espíritas no nosso trabalho, na nossa casa, podemos ser espíritas num supermercado, exercitar o espiritismo aonde estivermos. Ser espírita é estar antenado com as obras da codificação. A gente não fica antenado com tanta coisa. É iPad, iPod, internet. A gente está sempre antenada, né? A gente está sempre antenada com as coisas ali da matéria, com as coisas da vida, para a gente se inteirar do que está acontecendo. Já que já sabemos o que está escrito aqui, vamos estar antenados com as obras da codificação e procurar praticar os ensinamentos dela contidos. É procurar vivenciar os ensinamentos dos espíritos em nosso dia a dia, sem usarmos de desculpismos, alegando que determinadas atitudes estão enraigadas em nosso ser. Muitas vezes a gente se desculpa, a gente tenta usar uma desculpa para nós mesmos. Não é nenhuma desculpa para com o próximo, não. Você comete um erro repetidas vezes. Você tem consciência que você está cometendo aquele erro. E aí você fala: puxa, eu tento mudar, tento, mas não consigo. Tá? Eu sou uma pessoa prepotente, eu sou uma pessoa extremamente petulante. Eu tento mudar. Eu sei, a doutrina espírita já me explicou, já me ensinou que eu tenho que procurar ser humilde, eu tenho que procurar ser mais cordata com as pessoas. Mas eu tento, mas eu não consigo. Isso já pertence a mim, vou deixar para outra encarnação. Não é assim. Porque se a gente for deixando cada modificação para a próxima encarnação, nós vamos sair daqui tão pesadas quanto nós chegamos aqui.
Nós vamos voltar com todos os erros que trouxemos. Não vamos evoluir porque o que já adquirimos de qualidade, de virtudes, vai continuar conosco. Mas se não modificarmos nenhum dos nossos vícios, nenhum dos nossos erros, então estamos jogando fora toda uma encarnação. Reformar-se não é exatamente retirar do homem velho esse espírito que vem vindo anos e anos através das encarnações sucessivas tentando se modificar. Reformar-se é retirar desse espírito vícios e erros e colocar nesse espírito qualidades e virtudes. Dizer-se espírita ou cristão é fácil, como dizer-se frequentador de qualquer escola religiosa. Eu posso me dizer, eu sou espírita, e aí? O que você está fazendo para você provar a você mesmo que você é espírita? Nada. Tá? Tem pessoas que acham bonita, eu sou espírita, acredito na comunicabilidade dos espíritos. Tá? Tem pessoas, muitas pessoas, que chegam a esta casa e a outras casas espíritas querendo desenvolver mediunidade, porque é bonito. Mas não é bonito, é responsabilidade. Então, ser espírita é ter responsabilidade com a encarnação que você está vivendo. É procurar viver cada dia das nossas vidas da melhor forma possível, para que não nos arrependamos quando a gente retornar e a nossa consciência cobrar da gente aquilo que a gente não fez. Ser espírita implica sempre em modificações. Sempre. A partir do momento que as obras da codificação nos trouxeram ensinamentos que traçam, eu costumo dizer que traçam o caminho para Deus. A gente sempre não está procurando Deus. Essas obras aqui, se forem bem entendidas, elas nos dão o caminho certinho para chegarmos a Ele, que é o caminho do bem, é a sintonia com o bem. Ali está explicado toda e qualquer dúvida que nós tivermos. Ah, não posso matar. Não posso matar por quê? Está aqui. Por que eu não posso matar? É simplesmente porque eu vou tirar a vida do próximo? Ou isso vai reverter em problemas para mim? Não posso roubar. Por que não posso roubar? O que é moral? O que é imoral? Tá? Penas e gozos futuros. Tudo está aqui. Ser espírita, então, é entender, é compreender e executar o que os espíritos vieram nos trazer. Ser espírita é ficar com raiva, sim, ficar com raiva de nós mesmos quando erramos, quando repetimos erros, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo se melhorar. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem noção do que a gente tem que fazer. Então, quando a gente percebe que os erros estão repetidas vezes acontecendo, os mesmos erros, a gente fica com raiva, sim. A gente tem que ficar, alguma coisa tem que se mexer em nosso interior para propiciar as modificações, para propiciar a nossa reforma íntima. Mas sabemos também que cometemos esses erros exatamente pela inferioridade dos nossos espíritos. Nenhum de nós que está num planeta de prova e expiação é santo. Todos nós estamos aqui para provar e expiar. O nome do planeta já diz. Então, por essa inferioridade, muitas vezes nos deixamos levar por paixões, por desejos. É aquilo que o Zé falou no início. Saúde, dinheiro, tá? Isso tudo para a gente pode ser a nossa perdição. Ganhar na Mega Sena da Virada pode ser a nossa perdição. Porque enquanto estamos lutando com as nossas dificuldades, estamos tentando corrigir erros, não, eu vou tentar aqui, vou arranjar mais um emprego, vou batalhar, enquanto lutamos com as dificuldades, tá? Fica mais fácil a gente aprender. Agora, se de repente um de nós ganha 230 milhões de reais, né? Alguma coisa assim, tá? Você vai falar assim, para que eu não preciso mais trabalhar? Para que eu vou trabalhar?
Estou com 50 anos, que eu viva mais 50, 230 milhões de reais, vai dar. E cada vez mais a gente vai ficar ocioso, a gente vai querer só as luxúrias da vida, vai passar por uma loja lá que tem um vestido de R$ 1.500, vai achar barato, compro. E dificilmente vamos executar boas obras com esse dinheiro. Talvez sim, talvez vamos dar uma cesta básica para o empregado, ou 100 cestas básicas para o Lar Abrigo Amor a Jesus, tá? Mas a maior parte disso vai se voltar para nós mesmos. Basta a gente observar na história das pessoas que ganharam a Mega Sena, quantos deles ainda permanecem ricos. A grande maioria não está mais. Foi dinheiro jogado fora para satisfazer os seus desejos, os seus próprios desejos, e voltaram na estaca em que estavam para ver se aprendem com a dificuldade, com a necessidade. Ser espírita já nos permite identificar o erro e transformar a raiva que sentimos quando erramos em ação, para que não repitamos no futuro erros cometidos no passado. Ser espírita é realmente bem complicado, não é fácil. É gostoso, porque entendemos que são obras que vieram até nós para complementar os ensinamentos que Jesus nos trouxe há anos atrás e que muita coisa ficava codificada. Então, essas obras vieram esclarecer, vieram clarear as nossas mentes. Mas é complicado. Porque enquanto outras pessoas, tá, cometem um erro e consideram esse erro uma banalidade, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que aquilo vai nos ser cobrado. Enquanto milhões de pessoas erram e após errarem falam: ai, fui mal, peço perdão, Deus, qual a penitência que eu tenho que cumprir? Pedem perdão, cumprem a penitência e se consideram perdoados. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a nossa penitência, tá, somos nós mesmos que vamos determinar. Nós sabemos que é pelo burilamento dos nossos espíritos que estamos aqui corrigindo erros do passado. E quantos erros cometermos nessa encarnação, vamos levar para a nossa próxima encarnação. Então, é complicado, é difícil. Modificar-se não é fácil. Eu sempre falo que as pessoas alegam assim: puxa, tem pessoas tão inteligentes que leem a doutrina espírita, ouvem a explicação da justiça da reencarnação e não se tocam e não se ligam. Parece que naquela hora ali falta o engate para que a inteligência daquela pessoa funcione com a razão, com a fé raciocinada. Mas eu sempre comento o seguinte: eu acho que não. Eu acho que essas pessoas que são extremamente inteligentes, que têm o raciocínio muito bom, voltados para muitas coisas, quando eles percebem que para você seguir a doutrina espírita, você tem que se modificar, e se modificar dá muito trabalho, é melhor dizer que não entendeu a codificação. Fica mais fácil? Fica muito mais fácil eu acreditar que no fim dos meus dias, Deus vai passar a mão em cima da minha cabeça, vai ser misericordioso e vai falar: tudo bem, filha, tá? Você matou, você tratou os outros igual nem sei o quê, tá? Você fez tudo de errado, mas tudo bem, você de coração assumiu os seus erros. É muito mais fácil acreditar nisso. É muito mais difícil perceber que só através da reforma de nossos espíritos nós vamos conseguir alçar um dia, tá, o nível de um espírito superior. Ser espírita é ter o conhecimento e o entendimento da reencarnação e de nossas responsabilidades a cada uma delas. Muito será pedido a quem muito foi dado. Muito será pedido a nós
que já temos o conhecimento da encarnação, que entendemos o mecanismo e acreditamos nela. Simplesmente não fechamos os nossos olhos e falamos, não, isso não é verdade, tá? É muito mais fácil acreditar que depois daqui eu vou para o céu, tá? Vou pedir... Não, nós já sabemos que a coisa não é assim. Então, nós vamos ser mais cobrados do que aqueles que não acreditam nisso. E aí, voltando lá para o início da palestra, de que adianta no dia 31 eu fazer uma reflexão do meu ano se eu não faço essa reflexão no meu dia a dia? Se eu não faço essa reflexão a cada 4 horas, a cada minuto. Essa reflexão de fim de ano é uma reflexão que nós temos que fazer diariamente. Ser espírita é procurar exercitar paciência e tolerância todos os dias. É ter atitudes voltadas para o bem todos os dias. É procurar entrar em sintonia com os bons espíritos, pensando no bem, neutralizando pensamentos negativos, evitando atitudes negativas todos os dias. É tentar extirpar do coração o orgulho, a vaidade, o egoísmo, todos os dias. Não adianta chegar a dezembro, o tal do espírito natalino tomar conta do meu ser e eu me transformar na melhor pessoa do mundo. Distribuir presentes, sorrir para os meus vizinhos, nem sei o nome do sujeito que mora do meu lado. Mas no mês de dezembro é Natal. O espírito de Natal baila no ar. Tá? Como nós sempre falamos, nós nem sabemos se Jesus nasceu em dezembro. Provavelmente não. Quem entende mesmo de teologia, eu não tenho esse conhecimento, diz que a estrela de Belém, né? Ela aparece em Jerusalém em março. Não é isso? É. Tem algum lugar, eu li que essa história da estrela de Belém, que os magos foram seguindo, né? Ela aparece em Jerusalém, tá? Em março. Então, que se a gente acreditar nessa história da estrela de Belém, nós vamos ter que acreditar que Jesus nasceu em março. Tá? E para a gente não interessa quando ele nasceu. Se ele nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Tá? Porque em dezembro se instituiu, tá, que todo mundo se transforma em gente do bem. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que isso é impossível. Ou você é uma pessoa do bem, ou você não é uma pessoa do bem. Você está tentando ser uma pessoa do bem. Mas não existe mecanismo que, de uma hora para outra, me transforme num homem de bem. O homem de bem, ele é moldado por nós mesmos. O homem de bem, o espírito do bem, ele é burilado todos os dias. É aquele errinho que eu identifiquei e que eu juro que eu não vou mais cometer e não cometo. É um pouquinho de egoísmo que eu extirpo de dentro de mim. Não vou, nessa atual encarnação, conseguir me desprender de tudo. Tá? Não sou santa, mas um dia vou chegar a ser. Um dia vou chegar ao nível de Jesus. Vou evoluir como Ele. Vou crescer como Ele. Vou aprender a amar ao próximo como a mim mesmo, em qualquer circunstância. Mas isso implica em trabalho, em obrar. Não existe mecanismo que faça isso de um segundo para o outro. Ser espírita é saber que cada dia nos traz uma abençoada oportunidade de renovação. A cada dia que nós abrimos o olho pela manhã e percebemos que ainda estamos encarnadas, devemos agradecer. Falar obrigada, obrigada por ainda estar aqui. É mais um dia que eu tenho, não sei se total, posso desencarnar antes das 24 horas, mas é mais um dia que eu tenho para me modificar, que é o meu objetivo. É saber que, apesar de estarmos longe de ser perfeitos, temos a chance de chegar a sê-lo, através dos nossos melhoramentos, que vão perpetuar-se encarnação após encarnação. Ser espírita, o Zé também falou isso no início da reunião, das dores.
das dores que sofremos, tá? Das tragédias, fugindo a palavra, karmas coletivos, né? Que mexem com a gente, que nós passamos há quase 2 anos atrás, e que é para balançar mesmo. Aquilo ali serve para balançar uma sociedade, a sociedade parar e pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Eu mesmo, um dia desse, comentando com a minha tia, que eu não suporto o calor. Eu adoro o inverno. Aí, comentando com a minha tia, eu brinquei, que isso aí não é brincadeira, eu converso muito com Deus, né? Eu não tenho aquela forma, assim, de prece falada, assim, eu converso muito com Ele, tá? Eu peço ajuda, eu agradeço. Aí eu falei com a minha tia, olha, eu vou perguntar a Deus o que está acontecendo. É muito calor, isso não é humano. Mas, ao mesmo tempo que eu brinquei com isso, eu falei assim, peraí, ele já está me dando a resposta. Ele está falando, foram vocês, meu bem, foram vocês que transformaram o planeta nesse caos. Com queimadas, com outras atitudes que não eram para acontecer, vocês modificaram o planeta. Eu realmente não fiz vocês com corpos para aguentar esse calor. Mas vocês quiseram assim. Vocês transformaram o planeta no que ele está se tornando. Então, agora, aguenta. E assim é com as nossas atitudes. Não adianta eu desencarnar e falar assim para mim mesma, mas eu fiz aquilo ali sem pensar, não. Nós sabemos bem o que... Nós temos inteligência, nós temos raciocínio, tá? Nós temos escolhas, nós temos livre-arbítrio. Então, quando incorremos no erro, sabemos o que estamos fazendo, sim. Saber lidar com as nossas dores é praticar o espiritismo na essência, já que entendemos que o acaso não existe e que nossas dores são a nossa colheita. Estamos colhendo aquilo que plantamos em outras encarnações e até mesmo na atual. Agora, temos que aprender, tá, a colher com resignação. Porque sabemos que aquilo não veio para mim, não foi uma escolha do Senhor. Esse Deus que nós já entendemos, que é o Deus que nos ensinou o mecanismo da vida, o mecanismo da reencarnação, ele não fica escolhendo quem vai sofrer e quem vai ser feliz. Nós entendemos isso, nós já sabemos disso. Então, temos que procurar suportar as nossas dores com resignação e modificar aquilo que podemos modificar. Ser espírita é acreditar em um Deus bom e misericordioso que dá a todos os seus filhos oportunidade para um novo amanhã e para um novo amanhã e para um novo amanhã. Não é um só amanhã só. Nós já temos esse conhecimento e isso tem que trazer paz aos nossos corações. Sabermos que vamos ter outras chances tem que trazer paz aos nossos corações. Sabermos que não estamos condenados ao inferno tem que trazer paz aos nossos corações. Ser espírita é acreditar que esse Deus nos dará um novo dia, um novo ano, talvez, e um ano novo que pode começar a qualquer hora em nossos corações, independente de datas ou rituais, independente do dia 31 de dezembro. O ano novo pode começar para mim no dia 25 de fevereiro, que foi um dia que eu fiz tudo tão certinho, tá? Eu consegui cumprir tudo que eu me programei para fazer no decorrer das 24 horas. Um ano novo que se fortalece através do nosso autoconhecimento, que promove nossas modificações através das nossas escolhas e de nosso livre-arbítrio. Quer dizer, tudo está interligado. Seres inteligentes, com raciocínio, que tiveram o aprendizado da codificação e que utilizam a fé raciocinada para saber o que é bom e o que não é bom. E, através dessa utilização, coloca mãos à obra e passam a trabalhar no bem. Ainda sobre os seres espíritas, eu peguei o finalzinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que são os trabalhadores da última hora,
Nós temos um texto que todo mundo que vem aqui fala sobre a missão dos espíritos, é um texto que vale a pena todo mundo pegar, todo mundo ler, todo mundo refletir. Então eu peguei no finalzinho, que é quando eu aqui várias vezes falei sobre a codificação, sobre a codificação, sobre a codificação. Por quê? Porque o tempo que eu venho estudando as obras da codificação, eu ainda não sei tudo. Falta muita coisa ainda para eu saber. Eu sei a base, aquela base que já me permite ir fazendo algumas modificações no meu espírito. Mas saber tudo, vai ser preciso novas e novas e novas encarnações para eu poder estudar melhor as obras básicas e a cada dia ir conseguindo executar melhor os ensinamentos dos espíritos. E nós sabemos que existe uma corrente que tenta desvirtuar um pouco a doutrina espírita, estimulando, incentivando leituras que não estão nessa codificação. E aqui na Missão dos Espíritas, no finalzinho, a gente lê o seguinte: arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Mãos à obra, arai. Vamos divulgar essa doutrina maravilhosa que fez tanto bem a nossos corações, às nossas mentes. Vamos divulgar isso, vamos colocá-la em prática. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntarei, então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade. Aonde está o ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade? Onde está o ensino? Aqui. Pela consolação que distribuírem aos aflitos. Como vamos entender quem são os aflitos? O que eu posso considerar por aflito? Está aqui. Pelo amor que dedicarem ao próximo. Quem é o meu próximo? Como amar o meu próximo? Está aqui. Pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-lo finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Como em qualquer outro templo, como em qualquer outra seita, tá? No Espiritismo, tá? Na doutrina espírita, também existem os falsos cristos e os falsos profetas. E Jesus nos esclareceu isso. Ele falou: cuidado com quem fala Senhor, Senhor, Senhor. Não adianta eu ficar promulgando o nome do Senhor se eu não demonstro pelas minhas atitudes que eu estou seguindo o seu caminho. Então, nós devemos estudar, nos modificarmos, praticar, divulgar o que os Espíritos vieram nos trazer através do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Céu e Inferno, através das obras da codificação. Esse é o nosso papel como espíritas. E procurar nos modificarmos para sermos realmente espíritas e não apenas nos dizermos espíritas. E aí, no finalzinho, para a coisa ficar um pouquinho mais leve, eu peguei uma receita de Ano Novo, que é um texto que eu já li aqui numa palestra que eu fiz em 2010, que foi feito pelo Drummond, que eu saiba, não é espírita. Mas ele resume mais ou menos o que eu acabei de falar. E diz o seguinte: para você ganhar um belíssimo Ano Novo, cor de arco-íris,
ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser novo, até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Não precisa fazer listas de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente de forma consciente, porque é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Que Deus nos abençoe. Vejam bem, queridos, nós espíritas, por que nós somos espíritas? É porque nós aceitamos princípios que os outros lá fora não aceitam e princípios que se ajustam à perfeição de Deus. Todos os religiosos creem em Deus, acreditam em Deus, mas os espíritas, que acreditam também em Deus, fazem desse Deus uma definição ajustada a uma suprema perfeição. Por isso que nós caímos na reencarnação. O Espiritismo tem um fundamento todo estruturado em cima da reencarnação. Se você tirar a reencarnação, você não explica Deus. Eu falei muito nesse último programa de televisão a respeito do aquele menino de 20 anos que lá nos Estados Unidos saiu matando as criancinhas, matou 20 criancinhas entre 6 e 8 anos, matou 2 professoras, matou a própria mãe. Então, a gente tem que fazer a seguinte análise. Lá fora, todos creem em Deus, como nós também cremos em Deus. Lá fora, eles sabem que Deus criou tudo, é o Criador Supremo, é o Criador, é o princípio de todas as coisas. Nós também sabemos. Mas lá fora, como eles explicam esse Deus que é todo poderoso, que é todo inteligente, todo sábio, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, ele está em todo o infinito, ele tem todo o poder, ele tem toda a sabedoria e, consequentemente, por ele ser Deus, ele tem que ter toda a justiça, toda a bondade, senão ele não seria Deus. Se você tirar um desses princípios, uma dessas virtudes, dessas características de Deus, ele deixa de ser Deus. Então Deus obrigatoriamente tem que ser onipresente, está em toda parte, onipotente, ter todo o poder, e onisciente, saber tudo. Olha, o menino que fez essa loucura lá nos Estados Unidos tinha apenas 20 anos. Significa que há 20 anos atrás, Deus criou um menino, uma alma, sobre a qual ele não sabia nada, não tinha o menor controle e nem teve condições de impedir aquilo. Por que não deu um ataque no cardíaco no menino, antes que ele matasse a própria mãe, para que ele não saísse e matasse os outros? Então ele não está no controle, não tem poder. O Papa, em Auschwitz, quando ele foi lá fazer uma visita, o Bento XVI, ele fez essas perguntas que eu exploro muito, eu uso muito isso contra a fé lá de fora, das outras igrejas, das outras religiões, usando essa do Papa. Um teólogo incontestável, mas o que é teólogo? É ser doutorado em Deus segundo o que eles enxergam lá, o que eles acreditam. Então é totalmente furado.
Doutor em teologia não está significando nada. Nada mais abstrato do que isso. Então o Papa perguntou lá diante daqueles fornos, onde 1,5 milhão de judeus foram queimados, foram sacrificados, o Papa fez a seguinte pergunta: onde Deus, o Senhor estava quando aconteceu tudo isso? Por que o Senhor permitiu esse triunfo do mal? Por que o Senhor não tomou uma atitude? O Papa Bento XVI fez essas perguntas. Eu tenho isso publicado na revista e eu sempre mostro na televisão. Eles não sabem explicar porque eles não admitem a lógica da reencarnação. A reencarnação fecha tudo isso. Deus não teve controle sobre aquele menino que ele não soube o que estava fazendo há 20 aninhos atrás. Criou aquele garotinho, aquela alminha. Se você for admitir que Deus nos cria na hora da concepção, Deus criou aquele espírito, aquela alma ali, há 20 anos agora atrás, há 20 anos atrás, sem saber o que estava fazendo, sem saber o que ele ia fazer, sem ter nenhum controle sobre ele e sem ter aprimorado essa criação. Porque se esse mesmo Deus criou Madre Teresa de Calcutá, criou Irmã Dulce, criou Sócrates, criou Gandhi, criou Martin Luther King, então esse mesmo Deus tem a fórmula do bem, tem a fórmula do bem criar. E por que criou aquele menininho sobre o qual não tinha controle nenhum e fez aquela desgraça? Por que permitiu que aquelas outras alminhas, que para eles lá fora eram inocentes, 20 inocentes, e que fossem assassinadas, interrompidas as suas vidas? E aí o Papa fez um pronunciamento agora nessa tragédia, depois da tragédia, pedindo a Deus que consolasse as famílias daquelas crianças. Isso não fecha. Você não pode crer num Deus que você não pode defini-lo como o comando, a segurança, a justiça. É o que o Espiritismo ensina. Deus tem o comando universal, o comando de tudo, mas estabeleceu as normas de justiça plena para todos. Todos somos criados iguais e temos o livre-arbítrio para agir em busca da perfeição. Nós que vamos construir a nossa perfeição. Como ela esclareceu aqui, nós somos os principais protagonistas, artistas do nosso próprio futuro. Então, quando erramos numa vida, vamos ter que consertar em outra. E se errarmos em 2, em 3, vamos ter que consertar em 10, em 20, em 30. Aquelas criancinhas encarnadas ali, eu até disse no programa de televisão, lá para trás a gente sempre tem comentários de acontecimentos em prisões, recentes até, que eles mandam soltar os presos e à medida que eles vão fugindo, o cara lá de cima da torre vai atirando e matando um por um. Quer dizer, como eu também expliquei, não significa que quem matou com um tiro tenha que morrer com um tiro. Quem enforcou tem que ser enforcado. Mas nada contra que aconteça da mesma forma. E dei o exemplo de Elias, do profeta. Elias, segundo as Escrituras, teria que voltar antes do Messias. E perguntaram para Jesus: mas como, mestre, se Elias ainda não voltou? Insinuando que Jesus não era o prometido, aquele que estava sendo anunciado, porque o profeta Elias deveria voltar antes de Jesus. E o que Jesus respondeu? Elias já veio, e vocês fizeram com ele o que bem entenderam. E eles entenderam, está escrito lá, está lá nas Escrituras, dizendo que quando eles concluem, e Jesus afirma que Elias era o João Batista, ou João Batista foi o Elias que voltou e reencarnou. Então a reencarnação, ela é o fator de lógica e fechamento da nossa fé raciocinada, da nossa lógica em Deus. Tudo que acontece aparentemente injusto, é aparentemente injusto segundo a nossa ótica, ou segundo as escolas em que aprendemos aquilo a respeito de Deus. Segundo o Espiritismo, nada acontece errado. Ninguém sofre por acaso. Ninguém está aí passando privações por vontade de Deus ou por vingança de Deus. A vida é um exercício de cada um de nós, da nossa inteligência, do nosso ser. Por isso a gente sempre lembra, nós podemos fazer o que bem entendemos. Nós podemos roubar, nós podemos matar, nós podemos fumar maconha, nós podemos corromper, nós podemos fazer o que bem entendermos. Nós somos livres, mas vamos pagar pelo que fizemos. Nós não podemos depois reclamar das consequências. Se as coisas não estão boas, não entreguemos os pontos.
Não arriemos a mochila. Vamos levantar, assumir e continuar. Porque ninguém vai resolver por nós. Ninguém vai evoluir por nós. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Evoluir por nossa própria conta. Esse é o mérito que cada um tem. Cada um conquista aquilo pelo que está se dedicando e se esforçando para conquistar. Então, esses esclarecimentos que o Espiritismo nos traz são consoladores, são estimulantes. A Terra, e se a Terra explodir? Ela que exploda, nós não somos terra, nem temos terra. Nós estamos na Terra, de passagem. Se isso aqui explodir, e vai explodir um dia, vai se transformar um dia, como tudo, nós não vamos estar aqui. Esse medo da morte, o pavor do fim do mundo, isso é coisa de mal informado, de cabecinha mal informada. O Espiritismo limpa isso. Eu mostrei até no programa de televisão, existem só aqui na nossa galáxia, só nesse nosso conjunto aqui, mais de 250 bilhões de planetas terras. Tem 35 terras, Matias, para cada um de nós aqui. Então você fica vendo, pô, não tem nenhum terreninho. Aqui só na nossa vizinhança tem 35 planetas terra para cada um de vocês. Sabiam? São mais de 250 bilhões. Eu até argumentei, vejam bem, eu argumentei em cima disso o seguinte: quando a Terra foi feita, quando a Terra surgiu, se formou, o universo já existia há mais de 14 bilhões de anos, criados por Deus. Então eu ainda argumentei da seguinte forma: Deus criou o universo, ficou 14 bilhões de anos sem saber o que fazer com isso tudo criado. Depois teve a brilhante ideia de criar a Terra. Criou issozinho aqui e botou a gente aqui, para a gente infernizar a vida dele. Porque ele tem o tempo todo às voltas com o capeta que ele mesmo criou e que ficou aqui e infernizou tudo isso. Isso não faz sentido. Isso é história de Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Isso é história lá de trás. Tem que largar isso para lá e abrir a cabeça. É o que o Espiritismo faz. Nos esclarece. Quem é espírita está esclarecido. Não tem problema fim de mundo, fim de vida. Isso é bobagem. São passagens. E que acontece há bilhões de anos. Acontece conosco desde que nós existimos. O planeta hoje tem 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes. Eu já disse aqui, vou só repetir para arrematar o fim de ano com essa clareza para todos nós. Por aqui já passaram mais de 115 bilhões de seres humanos. Então por aqui, pela Terra, já passaram 14 vezes mais humanidades do que essa que nós temos hoje. Hoje nós somos 7 bilhões. Se multiplicar isso por 14 bilhões, vão dar 114, 115, 120 bilhões. É o que já morreu para trás. É o que já teve fim de mundo para trás. Então vejam, isso, e esses conhecimentos nos fazem compreender que realmente nós não estamos aqui na Terra para ficar iludido com milagre, iludido com loteria, vai dar 200 milhões, 300 milhões. Vai lá jogar para ganhar essa bobagem, vai, desgraça a tua vida, mas está querendo solução da vida? Vai lá e acerta os 200 bilhões. Com 200 bilhões você está desgraçado. Os anjos da guarda, os espíritos protetores, estão aí um trabalho desgraçado no fim do ano para fazer vocês errarem. Nós erramos. Vai botar um númerozinho lá, você vai botar o número certo, vamos supor que seria 12. Ele aí dá um zunido, você bota 21. Aí erra. Ele cumpriu a missão dele, que foi te tirar dessa bobagem. Se acertar 200 bilhões, 10 milhões, para com essa bobagem. Faz a sua vida simples. Resolva o seu problema, se conheça, seja amigo, cumprimente as pessoas, abrace as pessoas, seja simpático, seja honesto. Ninguém pode fazer caridade sem ser honesto. Eu até anotei aqui para a gente comentar, por exemplo, Natal, vamos comemorar o Natal. Eu falei nesse programa aqui também. As margens do Lago Paranoá, aquelas mansões com aquelas vidraças, todas Ray-Ban, voltadas para o lago, naquelas mesas compridas de mogno, feito com madeira contrabandeada da floresta amazônica, do Pará, da região amazônica, com aquela cambada toda sentada depois de ter vindo da missa do galo, ou depois de ter vindo de um culto, senta aquela quadrilha toda ali, na maioria, quadrilha sim, é fácil provar. Mas, segundo o Norberto Kepp, um grande psicanalista que tem aí dezenas, centenas de livros publicados a respeito de psicanálise, tem um trabalho muito importante da trilogia, apresenta na televisão,
Segundo Norberto Kepler, 95% da humanidade é entregue ao mal. É regenciada, é dirigida pelo mal. Então, por isso eu digo, a maioria sim. Aqueles corruptos todos lá, daqueles grandes gabinetes, com aquele crucifixo nas costas ali, daquele que se danou todo para salvá-los ainda, né? Na frente, ali atrás o crucifixo, e eles aqui metendo a caneta naqueles contratos de corrupção, desviando dinheiro, fazendo todas essas trambicagens que nós sabemos. Em 2010, eu não tenho a estatística de 2011, foi 2011. O total desviado no Brasil, o total da corrupção no Brasil somou 85 bilhões de reais. 85 bilhões de reais. Foi o produto do roubo que houve no Brasil no ano de 2011. Isso foi motivo de comentário, as revistas, os jornais, todo mundo publicou. 85 bilhões de reais. Então esse povo se reúne no Natal para louvar a Jesus, se reúne agora no fim do ano para agradecer a Deus, e eles não têm contato nenhum, nem com Jesus, nem com Deus. É esse povo que está aí perdido, ainda por falta de orientação, por não se interessar em se esclarecer, está aí perdido fazendo o que não é para fazer, desgraçando os seus irmãos, ao invés de ajudar a sociedade, ajudar os seus irmãos de um modo geral. Eu aí faço a associação que o Espiritismo nos permite fazer, de que os que estão nascendo hoje na Somália, os que estão nascendo hoje em Darfur, estão nascendo em Serra Leoa, estão nascendo nesses lugares mais miseráveis do planeta, em Bangladesh, naquelas regiões abandonadas do Paquistão e da própria Índia, são esses corruptos do passado que estão voltando e reencarnando lá. Assim como as 20 criancinhas que foram assassinadas, são espíritos devedores do passado, que estavam reencarnando ali com todas as expectativas e as esperanças de fazer e realizar e acontecer, e foram interrompidas, como já interromperam no passado, a vida de muitos dos seus irmãos. Quando um contrato de corrupção é assinado e desviado o dinheiro da saúde, da educação, da habitação, milhares de criancinhas são mortas em função dessas injustiças. Morre a cada 20 segundos uma criança por falta de saneamento básico no planeta. A cada 20 segundos morre uma criança por falta de saneamento básico. E as pessoas roubando, desviando, corrompendo. O que vai se esperar disso? A punição. E a punição como virá? Na reencarnação. Não há religião que dê jeito nisso sem a reencarnação. Então a reencarnação é a confirmação da justiça, da bondade de Deus, da perfeição da criação. E aí nós, espíritas, sabemos disso. Então, se sabemos disso, o que nós temos que fazer? Nos socar nos centros? Não. É o que ela também falou e eu estou pegando a carona. Podemos ser espírita e nem vir a centro. Aqui nós não nos preocupamos com a quantidade, nós nos preocupamos com isso aqui, que nós passamos aqui. Nós passamos aqui o Espiritismo. Se as pessoas não voltarem mais, elas levaram daqui do Centro Espírita Friburguense, elas levaram o que deviam levar da doutrina espírita. Então, não é se socar no centro que vai resolver o problema. Nós viemos aprender, mas se de repente não pudermos mais vir, não tem problema, não vamos deixar de ser espírita por isso, como ela disse. Vamos, com esse conhecimento que temos do Espiritismo, agir onde quer que nós estejamos, de uma forma coerente, sabendo que você é o espírito responsável por você mesmo, aonde quer que você esteja. O que você fizer de errado vai pagar por isso, nessa vida ou em outras. E o que você tem que fazer então? Se especializar, se moralizar, se intelectualizar, ser simpático, ser bom, fazer um trabalho em seu favor e em favor da sua felicidade, da sua vida normal. Ninguém é tolhido de uma vida normal, feliz, alegre e contente por ser espírita. Não. Uma vez concebido, entendido o roteiro que o Espiritismo traça, é viver a vida. E nem sempre isso envolve ter que vir ao centro. Não pode mais vir ao centro. Qual é o problema? Não vem ao centro, mas continua. Tenha o livro dos Espíritos, leia de vez em quando, se oriente de vez em quando e faça o que tem que fazer. Vindo ou não vindo ao centro, indo ou não indo a religião nenhuma, você e Deus, Deus e você. Você está cumprindo com o seu papel, está cumprindo com o seu dever. E a respeito do Jesus que ela falou, realmente, Jesus não nasceu no dia 25,
não nasceu em dezembro, não nasceu em Belém, não teve rei magos, não teve reis magos, não teve estrela guia, coisa nenhuma. Isso é tudo mito. Isso é um plágio de uma série de outros lá de trás que foi exatamente copiado. Eu, nesse programa aqui, eu não li todos os dados, mas eu citei alguns. Entrem na internet e vejam lá quantos mitos lá de trás na história da humanidade nasceram no dia 25, tiveram uma estrela para anunciar seu nascimento, nasceram de mãe virgem, tiveram reis a visitá-los, andaram sobre as águas, tiveram 12 seguidores, fizeram milagres, morreram e ressuscitaram no terceiro dia. Leiam isso na internet. Não espera, o Zé Amarelo é um revolucionário, não é um agitador, é um obsidiado. Não, vão lá e vejam na internet a história desse 25 de dezembro e esse nascimento de Jesus é cópia fiel do que vem lá de trás. Há milhares de anos antes de Jesus, 3, 4 mil anos antes de Jesus, já tinham nascimentos de líderes, de espíritos mensageiros ou profetas, que tiveram todas essas características. Mas e aí, Jesus não existiu? Não, existiu. O Espiritismo confirma. Tanto que tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque se ele for o Espírito mais perfeito que esteve na Terra, a doutrina dele foi a mais perfeita. E a moral que o Espiritismo veio trazer não poderia ser diferente da moral de Jesus. Por isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus à luz da reencarnação, dos mundos habitados, da perfeição para todos e da comunicabilidade dos espíritos. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espiritismo segundo o Evangelho é o Consolador prometido. Quando Jesus disse: vou, mas não me deixarei só, pedirei ao Pai que mande um Consolador, que dirá o que eu não posso dizer, esclareça o que eu disse, porque vocês não têm condição de entender. Está lá no Evangelho de Jesus. Então o Espiritismo está aqui na frente, trazendo Jesus junto, trazendo a doutrina ensinada por Jesus, está aqui, dentro da codificação. Então é válido, a comemoração é válida, é bom, tudo que é bom, tudo que cria um clima bom, cria um clima bom e deva ser praticado, deva ser curtido, é legal. Mas como ela falou muito bem, você não precisa esperar agora o dia 31 virar para você então começar. Começa qualquer dia, qualquer hora. Eu tive um contato com um rapaz essa semana que ele bebia e fumava. Mas ele achou que a bebida ia matá-lo antes do cigarro. Então ele teve que dar preferência em parar de beber, não é? Mas o que ele fez? A menininha dele, a filhinha dele nasceu agora, há alguns meses para trás, não, tem acho que há 3 ou 4 anos. Ele simplesmente, quando ela nasceu, ele parou de beber. Porque ele achou que não ia poder curtir a filha e continuar bebendo. Continua fumando. Eu falei, mas por que agora o próximo passo você não para de fumar? Ele falou, eu vou pensar isso pro ano que vem. Eu falei, não, para hoje, cara. Ela vai para casa, joga essa porcaria fora. Eu tive um chefe, quando eu trabalhava no banco, que ele chegou em casa no Espírito Santo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e lá era em Cachoeiro do Itapemirim. E era uma cidade pequena, ele morava no lugar, ele trabalhava no banco e ficava até de madrugada. E já ficava um táxi no ponto, esperando a hora que ele saísse, para levá-lo em casa. O banco pagava, porque ele resolvia os problemas lá do banco mais de noite para de madrugada. Então ele tinha que deixar tudo pronto no dia seguinte. Moral da história, ele naquele dia saiu 3 horas, 3 e pouco da manhã, o táxi levou ele em casa e foi embora. Aí sumiu tudo, aí a cidade acabou. Chegou em casa, estava uma chuva terrível, uma chuva muito forte. Quando ele entrou em casa, que o táxi foi embora, que ele botou a mão no bolso, ele lembrou que não tinha cigarro. Não tinha cigarro, nem em casa, nem no bolso. Ele se transtornou, pirou. Aí o que é que ele fez? Ele voltou, ele teve que pegar um guarda-chuva em casa, se molhou todo, foi na casa do camarada que morava em cima de uma venda do botequim, acordou o cara, pro cara apanhar o cigarro para ele deu o cigarro para ele, ele apanhou o cigarro, voltou para casa de guarda-chuva, todo molhado, relâmpago, trovão e aquele temporal. Ele chegou em casa, ele olhou para aquele maço de cigarro e falou, meu Deus, eu sou escravo disso aqui, como? Aquilo foi uma reflexão, foi aquela iluminação para ele. Ele abriu, tirou aquele papel de seda, escreveu a data num maço de cigarro e nunca mais fumou. Quando ele me mostrou esse maço de cigarro, já tinham 18 ou 20 anos, quase 20 anos que ele tinha escrito a data e guarda o maço de cigarro.
Até hoje, certamente, ele olha para aquele desgraçado e fala, aqui está, o dia que eu larguei, o dia que eu parei. Todo dia é dia, queridos, todo dia é dia. Se o problema te prejudica, procure resolvê-lo. Às vezes a gente sabe que prejudica, mas tem dificuldade de resolver. Mas se você não resolver, vai complicar, vai cada vez mais agravar, vai cada vez mais dar problema. A gente tem que maneirar. O limite a gente sabe, porque o próprio corpo, a própria saúde, a própria vida vai mostrando, para que vai dar problema, diminui que vai dar problema. Então a gente faz isso, a gente tem uma iniciativa sem precisar esperar o final do ano. E sem precisar também esperar o fim do mundo. Eu também fiz uma proposta, o mundo vai acabar dia 21, então perdoem todos os inimigos. Eu falei isso dia 15, falei, tem 6 dias para perdoar todos os inimigos. Perdoa por conta própria, não tenha mais, limpa. Se o mundo acabar. E se não acabar, dia 22 você está limpinho, para começar, para continuar vivendo sem inimigo. Já que não acabou, se vocês fizeram o que eu falei, estão limpinhos para continuar e sem acumular problemas. Olha legal, que legal o espiritismo, né? Deixa a gente pensar assim. O espiritismo é para fazer filósofo. Filósofo é o cara que pergunta sempre. Vocês têm que ter sempre dúvida, sempre perguntando. E teólogo, se coloquem no lugar de Deus e vejam se como Deus vocês fariam igual está aí. Vocês iam fazer melhor. Então vocês veem, melhor segundo as ideias lá de fora. Segundo o espiritismo, está tudo perfeito. Então sejam teólogos e sejam filósofos. Quem fuma para, quem bebe para, quem enfim comete tudo que não deve cometer, para. Ah, mas se não parar, o problema vai ser de cada um. Pode beber? Pode. Pode fumar maconha? Pode. E crack? Também pode. Mas vai sofrer as consequências. Você não vê na televisão aquela turma Cracolândia? Que tal? Legal, né? Quer se colocar lá no lugar de um deles? Pode. Pode. Eles não são irmãos perdidos, não. São perdidos de Deus, não. E ali tem muita gente melhor do que muita gente engravatada em gabinetes de luxo aí, que estão ali e vão passar à frente dessa turma, às vezes de nós mesmos. Eu chamo a atenção disso aqui. A pessoa, quando cai na real e se muda, ele com aquela força que ele tinha para errar, ele aplica aquilo para acertar e passa à frente de quem está em cima do muro. Quem está se achando muito cristão, muito evangélico, muito espírita, muito isso, muito aquilo, mas não age, não toma atitude. Está em cima do muro. Quer agradar a Deus e o diabo. Deus é tão bom, mas o diabo não é tão mal assim. Deus é tão bom, mas o diabo não é tão mal. Tem gente que faz prece assim. Deus é tão bom, mas o diabo não é tão mal. Deus é tão bom, mas o diabo não é tão mal. Agradar os dois, não pode. Você tem que se decidir. Errado ou certo, você tem que se decidir. Tomar atitude. Crer ou não crer. Ou seja, ateu. O ateu, às vezes, é mais teísta do que o cara que está socado numa igreja. Ele é ateu pela inteligência dele, mas ele não é um bárbaro, ele não é um imoral, ele não é um desonesto, não. Ele não acredita nisso que colocaram na cabeça das pessoas. Mas ele é sério. Ele procura, pesquisa, ele estuda, ele se esmera. Então ele está mais com Deus. O Oscar Niemeyer era um ateu. E olha que homem de bem. Olha que camarada preocupado com o semelhante. Camarada sem ambição, sem orgulho, sem vaidade. Eu vi uma entrevista daquele Kennedy Alencar, da Rede Bandeirante, fazendo uma entrevista com o Oscar Niemeyer. Ele já estava com 101 anos, parece, já tinha mais de 100. E ele perguntou, como é que você gostaria de ser lembrado? E ele falou, como um qualquer, uma pessoa que viveu e fez aquilo que achou que devia fazer. Olha só, que simplicidade. Querendo ajudar a todo mundo, querendo ser útil ao próximo. E, no entanto, era ateu. Zé Saramago também era um homem ateu, e um homem de bem, respeitado, Prêmio Nobel de Literatura, e ateu. Né? O Betinho também era ateu, se dizia ateu. Mas esses ateus que tem por aí são os inteligentes, que pensam nisso, que chamam de Deus lá fora, e largam isso para lá. Que isso não existe. E fazem aquilo que eles acham que devam. Mas todo ateu, se tiver acesso à doutrina espírita, deixa de ser ateu. É o livro de Sanherres que eu recomendo, estou recomendando muito que as pessoas leiam. O livro de Sanherres, não é esse aqui não, esse é dos Espíritos. Mas o livro de Sanherres, eu faço assim simbolicamente, ele acaba com todas as religiões lá fora. Ele acaba com Deus de todas as religiões lá fora. O livro de Sanherres. E o livro dos Espíritos acaba com o livro de Sanherres.
Porque o Livro dos Espíritos esclarece tudo que Sanherez usa para destruir as igrejas e o Deus das igrejas. Sanherez é um filósofo americano famoso e um homem de bem, e que o livro dele encaixa dentro do Livro dos Espíritos. Se encaixar o Livro dos Espíritos de Sanherez aqui dentro, fechar, está resolvido o problema. Todos os questionamentos que Sanherez usa para formar ateus, hein? Tá? Não, todos os argumentos que Sanherez usa para formar ateus, eu uso há quase 10 anos na televisão para formar espíritas. Os mesmos argumentos. Leiam um livro, nós temos aí o livro Carta a uma Nação Cristã. Leiam esse livro e vejam todos os questionamentos que Sanherez faz, censurando aquilo que as igrejas e as religiões fazem para crer em Deus. Todos os questionamentos que ele faz, o Livro dos Espíritos resolve, mata a charada, e nós somos, por isso, muito felizes em sermos espíritas.